Então, boa noite a todos. Na aula passada nós vimos então, finalmente agora falando sobre o sacramento da confissão, a primeira causa da nossa crise. Então, a primeira causa do esvaziamento dos confessionários hoje é a ressignificação dos sacramentos a partir de uma visão revolucionária marxista. Essa ressignificação, ela atinge tanto a Eucaristia, e na Eucaristia ela se torna uma crise mais barulhenta, né? É a crise da modificação da liturgia, é a crise que, em última análise, retira o sagrado, retira o transcendente da Eucaristia, retira o significado do sacrifício salvífico de Cristo e transforma a Eucaristia numa espécie de encontro popular, com a direção, a construção do reino de Deus, que, em última análise, é um reino de Deus, entre aspas, né? Um reino de Deus politizado. Só que, ao mesmo tempo, essa ressignificação ela afeta a confissão. Não como uma crise barulhenta, não como uma crise que vai causar muito espanto, mas pelo contrário. É uma crise silenciosa que afasta do sacramento da confissão. É uma crise que, em última análise, vai fazer com que as pessoas busquem menos a confissão. Por quê? Porque cortando o transcendente, como cortando a dimensão transcendental do sacramento da confissão, já não há mais perdão dos pecados, mas sim um padre aconselhando uma pessoa. Daí, primeiro, aconselhando com uma espécie de psicologismo, com um aconselhamento que muitas vezes vai contra a doutrina propriamente da Igreja Católica, até chegar ao ponto que esse tipo de aconselhamento não acontece mais nas igrejas, né? Uma coisa interessante é que, bem na época da popularização da teologia da libertação, começam a acontecer aqueles eventos de confissão comunitária. Ou seja, reúne todo mundo pensa interiormente o seu pecado e o padre dá uma absolvição geral. Ou seja, é um padre que ele já não compreende o sentido da confissão e com isso ele quer meio que economizar trabalho, entende? Reúne todo mundo, faz só uma bênção e acabou. Esse é meio que um sintoma dessa falta, desse esvaziamento do significado da confissão. Isso ocorre teologicamente por causa da quebra de um princípio. O princípio é a distinção essencial entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio batismal. O que é próprio do sacerdócio é o quê? É oferecer o sacrifício. O sacerdócio batismal é aquele em que o batizado é chamado a oferecer o sacrifício de si mesmo, se configurando, completando em si o que falta ao sacrifício de Cristo, para usar São Paulo, né? Claro, não falta nada para o sacrifício de Cristo. Falta o quê? Falta eu me unir a Ele e eu realizar em mim esse sacrifício que é próprio do sacerdócio batismal. Isso é uma coisa. O sacerdócio ministerial, que é o padre, é o oferecimento do sacrifício de Cristo. Na cruz, Cristo se oferece ao Pai e na missa, Cristo se oferece ao Pai. Da mesma forma. Idêntica, porque é o mesmo ato. Ou seja, na missa, o sacerdote é Cristo. A configuração do sacerdócio ministerial com o sacerdócio de Cristo é uma configuração ontológica. Algo muda na essência do sacerdote. Por isso que o sacerdócio batismal é uma coisa e o sacerdócio ministerial é outra. A interpretação revolucionária vai olhar para isso e vai ver um privilégio de classe de uma elite sacerdotal. Como se eles vão ignorar completamente a explicação teológica e eles vão ver na figura do padre, celebrando a missa, uma elite opressora que se imbui de um privilégio teológico e assim suprime e realiza o monopólio dos meios de produção do sagrado, em detrimento da participação popular. Com isso, a própria identidade, isso a longo prazo, vai se expandir na cultura, vai afetar os seminários, vai afetar as universidades, vai afetar a formação, vai se diluir na estrutura eclesiástica, e conforme se dilui, isso cria uma crise na identidade do padre, na identidade do sacerdote. Como o sacerdote se vê? A partir dessa ótica, o sacerdote começa a se ver como um agente popular
como um agente de transformação social, que é só uma liderança no meio da comunidade. Ele nega o seu próprio aspecto de sacerdote de Cristo, configurado ontologicamente a Cristo, e passa a se tornar apenas uma figura política que tem um papel funcional de agrupar o povo, e isso se manifesta posteriormente na nossa liturgia. Quando, por exemplo, o padre pede para todo mundo levantar a mão no Por Cristo, ou quando o padre usa fórmulas, como, por exemplo, o Senhor esteja conosco. Na camada menos consciente, né? Às vezes pode um padre ou um outro fazer isso sem entender o processo revolucionário por trás. Faz isso para interagir com o povo, para deixar a missa mais dinâmica, ou para parecer mais próximo do povo. Mas o fato é que com isso ele simboliza um processo cultural, um processo histórico que nivela, coloca no mesmo plano o sacerdócio ministerial e o sacerdócio batismal. E a consequência disso vai ser o corte da dimensão transcendental da missa, a Eucaristia vira uma Eucaristia de classe, e, por fim, a nossa confissão que perde o sentido. Se eu quero buscar um aconselhamento, sei lá, eu vou no psicólogo, não no padre. O natural ali, o essencial da confissão, embora exista o elemento do aconselhamento, o essencial da confissão é o perdão dos pecados, em que Cristo age na pessoa do sacerdote, e quando ele diz, eu te absolvo, é essencial a palavra eu, pela pessoa do sacerdote, né? Na pessoa do sacerdote age a pessoa de Cristo, pela configuração ontológica, e o pecado é apagado. Sem essa visão transcendental, a confissão vira só um encontro de aconselhamento, e com isso perde, né, o seu sentido. Bom, essa é a primeira causa, meio que resumindo o vídeo passado. Agora a gente entra numa segunda causa, que é um pouco mais complexa, né? E o centro da aula de hoje vai ser essa estrutura, que eu até chamei lá no banner, né, na divulgação, de antinomia, antinomias teológicas, né? O centro vai ser essa estrutura, que é uma estrutura que ela é meio histórica, ela é meio teológica, ela acaba envolvendo uma série de elementos que a gente vai ver com calma daqui a pouco, né? E para isso tem que dar um passo atrás, né? E compreender um pouco da natureza da atividade intelectual. Por que a gente dá um curso? Ou por que existem as universidades? Ou por que existe essa dimensão da cultura, né? É próprio da atividade intelectual iluminar a situação real. Tem algo de sagrado na atividade intelectual. Tem algo de sagrado no estudo. Veja, no início, né? Deus diz, faça-se a luz, e a luz se faz. O homem, pelo estudo, pela contemplação da verdade, pela contemplação do ser, ele entra num dinamismo de resposta à própria criação de Deus, em que ele, dizendo como as coisas são, né, com honestidade intelectual, com clareza, com sinceridade interior. Quando ele diz o verbo é, ele ecoa em si a própria criação divina, concordando com Deus. Deus cria, ele vê a criação e ele interiormente, pelo verbo é, mas não só pelo verbo, por um assentimento interior, no núcleo do juízo, enquanto assentimento intelectual, ele ecoa algo da criação, a imagem e semelhança. Então existe algo de sagrado na verdade. A verdade, ela é sagrada. O estudo ordenado, ele ecoa algo da criação. Ele ecoa algo da luz que Deus faz no princípio. E dessa forma, é curioso, o estudo ele vira uma espécie de oração. É uma oração porque ele é um diálogo com Deus. É meio que há um movimento da busca da verdade, mas no encontro com a verdade, o assentimento e a concordância com a verdade é um diálogo com o Criador. Porque por trás da realidade há essa vontade pessoal, divina, Criador, que criando me convida a responder. E a resposta é a verdade.
A resposta é o meu discurso, concordando com o discurso divino, que em última análise é o ser das coisas mesmo. Isso na atividade intelectual no seu sentido mais pleno, né? Mas essa atividade, ela vai se desdobrar posteriormente em elementos mais completos, que vão ser usados como instrumentos para a manifestação dessa verdade apreendida anteriormente. Por exemplo, o discurso. Eu falo algo, eu elaboro um esquema para tentar transmitir algo, eu escrevo um livro. Isso são instrumentos discursivos para que eu possa expressar uma verdade que eu obtive nesse insight interior, nesse momento mais íntimo do dinamismo da verdade. Bom, isso que acontece a nível pessoal, acontece a nível de cada um interiormente, ele se reproduz de uma forma análoga na sociedade. Ou seja, a minha busca pelo conhecimento, ela se reproduz de uma forma análoga na sociedade, em instituições, como por exemplo a universidade, ou mesmo um outro grupo de reflexão, escritores autônomos, ou seja, o que é individual, ele possui um eco no social. E essa busca da atividade intelectual, ela produz um discurso. Vamos resumir como discurso. Com um processo de decadência intelectual, com um processo de incapacidade das pessoas dizerem o que as coisas são, na verdade, no seu sentido mais próprio de adequação do intelecto com a coisa, com a decadência disso, o discurso permanece. Só que o discurso se torna um discurso estereotipado. É um discurso que ele não ilumina mais as coisas, mas é um discurso que ele, de alguma forma, camufla a própria realidade. E é próprio do estereótipo possuir um duplo elemento. O Chesterton tem uma imagem muito boa no ortodoxismo, em que ele compara alguns discursos científicos da época, como se fosse um trem passando assim. E cada palavra vem passando, como se fosse um vagão do trem, e aquilo vai embora e traz uma sensação meio hipnótica. Passa um vagão, passa um vagão. É um discurso que ele não chama propriamente a reflexão, ele é um discurso que economiza pensamento da pessoa, mas produz uma espécie de conforto interior. Um conforto que parece que o discurso está certo, parece que é isso mesmo, há uma concordância, mas há uma concordância sem uma atividade interior de apreensão de uma realidade. É próprio do estereótipo esconder uma realidade a partir de um sentimento de coerência do discurso que se propagando, acaba não realizando propriamente a função da atividade intelectual, que é iluminar como as coisas são. Então o estereótipo ele possui sempre esse duplo elemento. De um lado, um apelo emocional, um conforto interior, e do outro lado um ponto cego. Algo que não é possível ver justamente por causa do estereótipo. Ele é uma palavra que diz, mas é uma palavra que esconde enquanto diz. E, por fim, se a própria da atividade intelectual iluminar as coisas como são, é necessário que haja uma iluminação naquilo que eu vou fazer. Se eu possuo todo um plano, um projeto para conseguir obter algo, é necessário que eu ilumine o caminho para que, iluminando o caminho, eu consiga chegar no objetivo. Se o meu discurso intelectual ele é cheio de estereótipos, o caminho e a direção que eu vou seguir para conseguir o objetivo vai ser ineficaz. Eu não vou conseguir alcançar. Bom, por que toda essa introdução, né? Porque agora a gente vai aplicar nessa estrutura das antinomias teológicas. Né? E onde eu quero chegar? Na igreja tem uma disciplina
que surgiu faz uma das disciplinas mais recentes dentro da teologia, que é a teologia pastoral. E na teologia pastoral, os teólogos eles se reúnem e eles tentam, de alguma forma, montar metodologias para que a ação da igreja na sociedade seja mais eficaz. Então, eles se reúnem, juntam elementos de sociologia, elementos de política, e tentam entender o panorama social, e entendendo o panorama social, a partir da teologia propriamente do pastor, né? A igreja enquanto pastor, a igreja que promove esse processo de evangelização, a partir disso, tentar promover uma evangelização mais eficaz. Né? Então, esse discurso intelectual que busca iluminar na igreja, ele é meio que personificado pela pastoral. A pastoral, ela tenta produzir um discurso para iluminar a vida da igreja, para que a gente possa, de alguma forma, conseguir potencializar a nossa ação evangelizadora. Se esse discurso pastoral ele estiver cheio de estereótipos, o que vai acontecer? Vai existir uma série de apelo emocional, um discurso pastoralista que vai comover as pessoas pelo apelo emocional, mas que vai ter um monte de pontos cegos dentro da reflexão teológica, e esses pontos cegos vão impedir que a igreja consiga realizar propriamente uma ação pastoral eficaz. Daí a gente entra nessa estrutura das antinomias. Por quê? Bom, a primeira causa do esvaziamento dos confessionários era vinculada com a ressignificação marxista. Ou seja, eu simbolizei aqui, tá? Nessa partezinha aqui de cima. Essa segunda causa vai ser um processo que não vai vir diretamente da teologia da libertação, mas vai surgir como um efeito colateral da teologia da libertação. Não vem propriamente de uma interpretação marxista da confissão, mas é uma espécie de doença que a nossa teologia pastoral ganha por respirar demais esse ambiente da teologia da libertação. Nosso discurso pastoralista ele ganha um peso de apelo social que impede que alguns pastoralistas vejam a importância, por exemplo, do sacramento. Né? Então, eu vou passar primeiro de uma forma bem geral e depois eu vou aprofundar em cada um desses temas aqui, que são as 3 antinomias teológicas hoje que produzem mais efeito dentro da igreja. É uma estrutura, mas é um passo a passo. Primeiro existe uma harmonia inicial. Depois dessa harmonia inicial, esse primeiro conceito, ele ganha uma interpretação dentro da teologia da libertação. Essa interpretação dentro da teologia da libertação, ela afeta um segundo conceito. Esse segundo conceito ganha um estereótipo. Esse estereótipo negativo do segundo conceito volta para cá, quebra a harmonia que existe entre essas realidades. Quebrando essa harmonia, cria um efeito colateral no nosso discurso pastoralista. E o nosso discurso pastoralista, ele ganha uma série de pontos cegos, e esses pontos cegos influenciam a nossa igreja hoje. Bom, agora, essa é a estrutura geral. Né? Vamos ver como ela funciona em cada um desses pontos. Primeiro, cultura e revelação. Parece abstrato, mas vocês vão ver que é bem concreto. Na igreja existe uma harmonia entre cultura e revelação. Quando Cristo se encarna, ele se encarna em um momento específico da história e em um lugar. Okay? E quando ele dá a ordem para que haja o anúncio da palavra, é um anúncio para todos os povos. Se é para todos os povos, então os apóstolos são chamados a anunciar para outras culturas também.
O anúncio para as outras culturas é o anúncio de uma fé substancial, em última análise, de um fato histórico da paixão e ressurreição de Cristo, da salvação em Cristo, que deve ser transmitido para as outras culturas. O processo de inculturação, nesse sentido, dentro da Igreja Católica, ele é um processo que mantém a substância da fé intacta, mas que, na sua expansão, busca novas formas de expressar aquilo que é a verdade da fé. O melhor exemplo da enculturação católica, o melhor exemplo para uma boa enculturação católica, é a missa em latim. O latim não é originário, não é, a missa não nasceu em latim, mas foi um elemento adotado num momento histórico específico. O latim era de uma outra cultura. É uma língua que é trazida para a igreja e, no ambiente eclesiástico, ela ganha tanta força na tradição que o latim nunca vai deixar de ser usado dentro da Igreja Católica. A missa em latim, ela não perde nada da sua dignidade por causa do Concílio Vaticano II. Pelo contrário, no Sacrosanto Concílio há um número específico falando da dignidade do latim, e a missa de Paulo VI seria, portanto, uma missa originariamente em latim, podendo acidentalmente ser incorporada à língua vernácula. Há uma dignidade do latim que ela não passa. O latim é permanente na igreja. O latim nunca vai perder o seu lugar dentro da igreja. Bom, por quê? Porque há uma harmonia natural entre cultura e revelação. Conforme a revelação se expande no anúncio do Evangelho, ela encontra outras culturas, e as outras culturas elas não vão mexer na substância da fé, mas elas vão ser evangelizadas a partir da substância da fé. Cristo, ele é anunciado, e é anunciado na sua integralidade. Bom, harmonia. Harmonia inicial. Cultura, revelação. Esse primeiro termo, a cultura, ele vai ganhar uma interpretação dentro da teologia da libertação. Qual é? Aqui entra o imaginário do seguinte. A inculturação na teologia da libertação, ela é a busca de uma igreja da América Latina, que, portanto, reflita o povo da América Latina, em detrimento de uma cultura opressora europeia. Na medida em que você coloca o conceito de cultura dentro do imaginário marxista, na igreja você tem uma opção eclesiológica que vai contra uma estrutura romana, que vai contra uma estrutura europeia e que vai a favor de uma espécie de igreja popular, aos moldes deles. Eles mesmos não dizem o que é exatamente essa igreja popular, mas ela é algo que emerge do povo e que, em última análise, vai favorecer o quê? O movimento político. O movimento político ideológico. Essa interpretação da enculturação libertária, ela produz um estereótipo negativo em relação à revelação. Conforme vai se popularizando os livros do Cerrila, conforme vai se popularizando os livros da teologia da libertação, eles criam um estereótipo negativo, que é aquele católico, medievalista, dogmático, que coloca o dogma acima de tudo. Eles usam o dogma como se fosse algo ruim, né? E que está fechado dentro da cultura europeia. Ou seja, a popularização da interpretação do Cerrila como um estereótipo positivo cria um estereótipo negativo, que é essa figura dogmática. Com o tempo, quando esse estereótipo negativo do medieval, do dogmático, vai se incorporando dentro da igreja, há um recuo desse estereótipo para cá.
que é esse recuo? Conforme você persegue o dogmático e o medieval, as pessoas param de buscar, pelo menos em tese, parariam de buscar o que é propriamente a revelação da igreja. Conforme você joga um estereótipo em cima desse assunto, as pessoas param de entender Vai ser bem prático. Hoje, você entra na universidade. Eu adoro usar esse exemplo, né? Você fala que Jesus ressuscitou como um fato histórico. Você é taxado de medievalista. Isso é um elemento harmônico. É um elemento harmônico da revelação. É um fato histórico revelado que, se hoje você propuser como fé católica, você é taxado como um dogmático e como um medievalista. Ou seja, a nossa fé, graças a esse estereótipo negativo, graças ao recuo desse estereótipo negativo, a nossa fé passa a ser considerada um dogmatismo vazio. Passa a ser considerada algo relativo. E conforme isso se integra na vida da igreja, há uma ruptura entre a harmonia da cultura e da revelação, e isso produz um efeito colateral dentro do ambiente da igreja como um todo. É aqui que nascem os discursos pastoralistas a respeito da enculturação. Você vai em qualquer universidade hoje e o professor está falando em enculturação, na necessidade da teologia da Amazônia, na necessidade dos quilombos e em alguma enculturação. Qual é o problema da enculturação? Dentro da ótica harmônica da Igreja Católica, a enculturação é um movimento natural, é um movimento que ocorre, é a própria expansão da fé. Agora, a enculturação dentro da cosmovisão libertária, ela é a criação de um estereótipo dogmático e, portanto, a negação da revelação em nome da cultura originária. E essa concepção libertária, político, ideológica, ela possui um efeito colateral na vida da igreja, na medida em que nas paróquias, na universidade, nos seminários, a enculturação, a palavra enculturação, ela vem viciada de fábrica. Ela vem viciada com essa ruptura com a revelação. É própria da enculturação manter a revelação. Mas hoje, quando se fala em enculturação, é uma enculturação que nega a revelação, que nega o dogma, que nega a fé. E isso se expande no meio da estrutura eclesial e, conforme se expande, cria um discurso pastoralista em que a nossa pastoral devia estar voltada para a enculturação, devia estar voltada para essa abertura para todos os povos, mas não é uma abertura harmônica. É uma abertura que passa por um estereótipo. Há um ponto cego aqui. O ponto cego é a falta de clareza em relação ao que é a revelação. E se há um estereótipo, um discurso pastoralista que fala exclusivamente da enculturação, se há esse estereótipo, o nosso discurso pastoral ele perde a eficácia. Veja, toda essa polêmica com os índios da Amazônia, né? Tinha um bispo, eu não fugiu o nome agora, que ele estava lá na Amazônia. E que ele disse que tudo seria uma... Ó? Nossa, como? Sim. E ele mesmo. E ele falou que aquilo é uma palhaçada. Ou seja, não o sino, ele já vem polemizar, mas aquela carta básica que mandaram lá que o Papa não aprovou nada. Aquilo é uma palhaçada. Por que uma palhaçada? Ah, vocês são contra a enculturação? Não, eu não sou contra a enculturação se for a enculturação da igreja. Agora, se for uma enculturação que rompe com a revelação, se for uma enculturação viciada, onde ela ganha um conjunto de estereótipos
onde ela olha para o dogma como algo negativo. Se for uma enculturação que nega a minha fé, essa enculturação eu sou contra. Porque ela não é a verdadeira enculturação católica. O discurso pastoralista usa esse viciado, ele usa a palavra enculturação, quando na verdade ele não reflete o movimento propriamente dito da nossa enculturação católica. E o resultado disso é óbvio, o resultado disso é que a gente não vai ter enculturação nenhuma. Veja a tragédia, nos anos 80, nos anos 90, da nossa enculturação musical. A nível de música sacra. O que aconteceu com a música sacra? Você vai nas paróquias, entende? Claro, tem muitas paróquias, pelo amor de Deus, as pessoas elas fazem o que elas conseguem fazer ali, né? Elas têm uma busca e têm que continuar tendo essa busca por construir um ambiente litúrgico favorável, né? Mas veja, agora pegar bem na interpretação da teologia da libertação, né? O que é enculturação musical para os teólogos da libertação? O que foi isso, historicamente, nos anos 80, nos anos 90? Esse resume a uma palavra: baião. Você pega um violão e toca um baião. Foi isso, só isso. Mi maior, Lá maior, Si com sétima. É só isso. Porque o pensamento é assim, ó. O que é a cultura brasileira? É baião. O que é enculturação na missa, na cultura brasileira? É colocar baião na missa. E veja, isso é trágico. Porque a música, ela tem uma linguagem, no fundo dela. Ela tem um dinamismo muito interessante. A música, ela te dá uma pauta para ser executada a nível emocional, a nível interno. Se você coloca uma música agitada, a música agitada, ela te impõe um espírito agitado. Se você coloca uma música calma, a música calma te impõe uma posição mais calma. Se você pega o Santo Sacrifício e você coloca um baião, no fundo, você está dizendo para as pessoas, né, numa linguagem de segundo plano, você está dizendo para as pessoas que aquilo ali não é sério. Se você pega um Glória, que é um momento em que a comunidade se une na celebração dominical para louvar e para se colocar, não um louvor, mas um louvor do Espírito, aquela compenetração dentro do mistério da fé. E você coloca um baião, você está dizendo que aquilo é uma festa, aquilo não tem valor. A falta de seriedade em relação à nossa enculturação musical na América Latina, ela cria um discurso, num segundo plano, que diz para as pessoas que aquilo não é sério. Faz um teste. A trilha sonora de filme, né? Pega o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Coloca no YouTube a parte da flagelação. E você pega uma música de festa junina e coloca no fundo. Aquilo é uma profanação. E na missa é pior, porque não é o filme do Mel Gibson. É o próprio sacrifício de Cristo. E quando você cria toda uma pauta, uma enculturação, eu não sei nem se é política, porque, veja, esse raciocínio, né? A cultura brasileira é baião. Não é baião. É uma forma burra de você pensar em enculturação. Quando você faz esse tipo de associação e você joga e propaga no meio da igreja, você cria toda uma ideia distorcida do que é a missa, que é pior do que uma homilia. Porque na homilia vai lá, o padre vai lá, fala umas besteiras, tem uma criança chorando e ninguém escuta. Entende? Agora, com a música, aquilo se impregna dentro da pessoa. E se a pessoa se pergunta, né, sem dizer propriamente, mas ela se pergunta, né? Bom, se isso é tão sério, por que estão tocando um baião aqui? Isso não pode ser o sacrifício, porque é um baião, porque tem um baião no fundo. Eu acho que a gente menospreza a força de uma enculturação musical ruim. É muito pesado, é muito trágico. E é aquela coisa, daí por que não coloca um órgão, né? Por que não coloca um órgão na missa?
Ah, porque o órgão é europeu, porque o órgão é medieval, porque o órgão é harmônico. Bom, se você pega, sei lá, um cachorro, né? Não tem aquele exemplo com as plantas, né? Você pega uma planta, você coloca uma música agitada e tal, ela se desenvolve de um jeito. Você pega a mesma planta, uma outra planta, coloca uma música clássica, alguma coisa assim, e ela se desenvolve mais. Bom, a planta sabe a diferença da música. Por que que um pastoralista não pode saber? O órgão, ele naturalmente, ele evoca o espírito para uma postura mais fechada, para a oração, prepara, o órgão prepara. Até é uma palestra aqui do Instituto, né, do Lincoln, né? Ele fala da mistagogia da música, muito boa, da mistagogia da música sacra, né? Você vai lá, você monta os arranjos do órgão, aquilo, e isso é universal, não é cultural, isso é universal, é um fato. O órgão, ele ajuda a pessoa a rezar. O órgão ajuda a pessoa a se colocar no sentido da oração. Daí, por uma razão cultural, a teologia da libertação vem, diz que o órgão é uma herança romana, europeia, retira o órgão e coloca no lugar o quê? O que é a cultura brasileira, baião. Isso é resultado de um discurso pastoralista que vem viciado de fábrica porque não sabe lidar com os conceitos de cultura e revelação. Por que não sabe lidar com o conceito de cultura e revelação? Porque existe um estereótipo lá que chama as pessoas dogmatista, de medieval, entende? Um estereótipo que se cristalizou historicamente com a teologia da libertação. Entende? Bom, isso em relação à cultura e a revelação. Mas pior, por quê? Porque não é só aqui, né? Um desdobramento disso vai ser essa antinomia. A missão e a liturgia. Bom, missão e liturgia caminham juntos. Sempre caminharam juntos na história da igreja. Sempre. Você tem aquela expressão do Vaticano II, que a liturgia é a fonte e o ápice da igreja. Ou seja, qualquer atividade dentro da igreja, inclusive a atividade missionária, ela tem como fonte e tem como ápice a liturgia, entendida no seu sentido mais profundo. Em última análise, o ápice vai ser a liturgia celeste. Mas não é só o Vaticano II, já desde antes, você sempre tem isso. O que é a missão? O que é propagar a fé? Bom, em última análise é você chegar, apresentar a fé e o auge da celebração da fé vai ser a Eucaristia. Vai ser reunir o povo em torno da Eucaristia e celebrar o Santo Sacrifício. É o momento máximo. É o auge. É a própria presença do Cristo Eucarístico. É o povo reunido em comunhão, e na medida que se reúne em comunhão, uma comunhão verdadeira, está pronto para caminhar até a liturgia celeste. Há uma harmonia natural entre missão e liturgia. Mas a liturgia ela não é só harmônica com a missão, mas a liturgia ela é um momento especial dentro da missão. Por quê? Porque, em última análise, a missão da igreja ela é eco da própria missão divina. Veja, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. Eles vêm, o Filho se encarna, na medida que Cristo se encarna, ele cria um dinamismo dentro da história, e o eco desse dinamismo dentro da história vai ser propriamente a propagação disso na igreja. E o auge da propagação disso na igreja é a presença sacramental. A igreja é corpo místico de Cristo. Se é corpo místico de Cristo, a ação da igreja reflete a ação de Cristo cabeça. E o auge disso é
propriamente na presentificação da graça sacramental, na liturgia. Então a liturgia ela condensa esse momento auge da manifestação da graça, na medida em que ela é propriamente ali na Eucaristia a presentificação por excelência do Cristo, na consagração, na consubstanciação, entende? Transubstanciação. Enfim, ali ela condensa o aspecto missionário no seu sentido mais teológico, mais profundo. Né? Bom, há uma harmonia inicial, uma harmonia na vida da igreja. Sempre vai existir uma harmonia entre missão e liturgia. Só que missão, a palavra missão, ela possui um lugar dentro da narrativa libertária. O que é missão dentro dessa narrativa revolucionária libertária? Missão é a missão histórica que a igreja assume a favor dos oprimidos. Daí não usa oprimidos, usa pobres, né? Lembra que sempre tem essa como é que é a palavra? 16 usa, né? Amálgama pernicioso entre o proletariado de Marx e o pobre da Escritura. Né? Para não dizer proletariado, eles dizem pobre, mas a raiz ideológica é a mesma. Né? E o que é missão na igreja, dentro desse imaginário libertário, é a igreja que assume a consciência do processo histórico, do lugar em que ela ocupa dentro da luta de classe, e assumindo sua consciência a favor do proletariado, ela toma o seu partido e ela se torna a manifestação mesmo do pobre, do oprimido, do proletariado contra o sistema capitalista opressor. Entende? Isso é missão. Ganha a mesma palavrinha, missão. Só que é o sentido negativo e revolucionário. Bom, quando você tem essa concepção da missão sendo propagada desde a década de 70, depois da década de 80, depois dos anos 90, você vai cristalizando um estereótipo negativo. Esse estereótipo negativo aqui. Essa consolidação histórica do conceito revolucionário de missão cria um estereótipo. Qual estereótipo? O do liturgista. O liturgista é aquele que não colabora com a missão histórica da igreja, mas ele fica preso a um modelo medieval, a um modelo sacramental, no qual o rito é posto acima de tudo, e ele é o contrário da consciência histórica da missão. Ele não é o agente político que vai ao mundo, vai à sociedade e realiza o processo de construção social. Não, ele é um liturgista fechado dentro da estrutura da igreja, com aquela cultura humana, europeia, entende? Eles demonizam a figura da liturgia por não ser eficaz para o desenvolvimento histórico da missão libertária, da missão revolucionária. Então lá você cria um estereótipo, o liturgista, preso ao rito, aquele que só gosta do rito. Criando esse estereótipo, você cria um processo interessante. As pessoas que estudam liturgia a sério, que vão lá, que aprendem a língua original, dá um trabalho enorme, aprende a língua dos ritos, vai lá, estuda os ritos orientais, tem todo esse esforço e essa dedicação para conseguir entender o espírito da liturgia. O estudo da liturgia é muito complexo. Eu não tenho vocação para estudar liturgia, porque ele envolve teologia, ele envolve história, ele envolve um elemento cultural, ele é um conjunto de várias coisas. Quando aparece alguém que estuda isso, tem que dar graças a Deus, porque é uma pessoa que ela vai lá, ela gasta um tempo enorme para conseguir montar esses elementos e traz pronto para você o sentido espiritual. Né? É muito... Tem que dar graças a Deus que existem pessoas com essa vocação, porque é um estudo muito delicado. Né? Bom, vai lá a pessoa X, estuda um monte de liturgia, se aprofunda, tenta entender o sentido espiritual da coisa, tenta promover uma liturgia ordenada,
uma liturgia que consiga promover a oração do povo. Do que ela é taxada? Ela é taxada de liturgista. O recuo no estereótipo negativo produzido pela teologia da libertação do liturgista, esse recuo aqui, ele passa a afetar a liturgia católica. Se você começa a promover os símbolos litúrgicos, né? Sei lá, mitra, báculo, se você começa a promover a beleza, a estética litúrgica, se você começa a promover o ambiente sagrado na liturgia, se você começa a promover isso que é próprio da liturgia e que está em harmonia com a missão da igreja, você pode ser taxado de liturgista. E uma vez que você rompe esse tipo de harmonia entre liturgia e missão, você cria um efeito colateral dentro do ambiente da igreja. Qual é o efeito colateral? Um discurso que fala de missão, mas que não possui o elemento fundamental da liturgia. Isso aqui é muito curioso, porque não é político. Entende? Esse efeito colateral ele não é a teologia da libertação, mas ele provém de uma série de estereótipos que são criados historicamente desde a década de 70, que valorizam o agir social, que valorizam o aspecto missionário, né? Em detrimento da liturgia, que é vista como uma liturgia fetichista, uma liturgia apegada a rito. Conforme você vai desenvolvendo isso, você cria um discurso missionário, um discurso que exalta o aspecto social, e um aspecto social normal, mas um discurso missionário que ele ignora completamente o aspecto sacramental. É um discurso em que se repete missão, se repete missão, se repete missão, e nunca se observa que a liturgia é missionária. E liturgia missionária não é transformar isso num carnaval. A liturgia missionária é você pegar a liturgia e elevar aquele estado com toda a riqueza da nossa tradição. O silêncio na liturgia, uma música sacra decente, a capacidade de você conseguir acolher as pessoas dentro da Eucaristia, conseguir transmitir uma homilia boa, conseguir passar a mensagem de que aquilo é sagrado. Isso é missionário. Isso é a harmonia da liturgia com a missão. Não adianta, e graças a Deus existe ainda, eu fiz muito disso, né? Se reunir sábado à tarde com o pessoal da comunidade e sair numa outra casa, conversar e tentar trazer para a igreja. Bom, perfeito. Cria empatia com as pessoas, algumas pessoas voltam para a igreja. Perfeito. Elas vão voltar para a igreja, elas vão encontrar o quê? Vão encontrar uma liturgia toda avacalhada? Vão encontrar Elas vão conseguir rezar? Elas vão conseguir chegar na missa e rezar? A liturgia, ela possui um aspecto fundamental dentro da missão. Se você fala num discurso de missão, se o discurso é missionário, mas ele não leva em consideração essa base sacramental e essa base litúrgica, ele não é um discurso missionário autêntico. Ele é um discurso que vem de um estereótipo de missão, um estereótipo herdado de uma narrativa da libertação, mas não propriamente da teologia da libertação. Ele é uma espécie de efeito colateral. E ocupa um espaço enorme na vida da igreja. E é tão simples, é só perceber uma coisa bem simples. Não existe missão sem liturgia. Não existe vida missionária na igreja sem liturgia. Por quê? Porque a liturgia é a fonte e é o ápice da vida da igreja. Daí reclamam que o discurso missionário não tem eficácia. Reclamam, todo mundo fala de missão, missão, missão e não acontece nada. Bom, claro que não vai acontecer nada. Porque o aspecto litúrgico está esquecido. Se não há dimensão litúrgica, então a missão se esvazia. Se a missão se esvazia, então é matemático isso. Extremamente matemático. Por quê? Porque aquela harmonia original que sempre existiu na igreja entre missão e liturgia foi quebrada. Foi quebrada por razões culturais. E para reconstruir isso,
a gente vai ter que chegar à seguinte conclusão. Para reconstruir esse tipo de catástrofe a nível missionário, é só reconhecer que a liturgia é o ponto central para a nossa missão. Uma boa celebração. Daí, nesse estereótipo, é curioso, esse estereótipo do liturgista, né? Hoje, em vários ambientes, se fala muito se critica muito, né? O ritualismo, né? Algumas pessoas são ritualistas, algumas pessoas elas só se preocupam com o rito, entende? E o que há de verdade nisso, né? A verdade é que realmente você não pode participar do rito sem você entender o espírito do rito, né? O rito não está ali. Tem uma palestra muito boa do Dom Henrique Soares que ele fala a respeito disso, né? O rito está ali para manifestar uma disposição interior. Eu estudo o rito porque aquilo, o padre não eleva a mão oferecendo por Cristo, porque está escrito no missal. Ele leva porque ele está oferecendo. E por isso está escrito no missal. Não é uma obediência cega, mas é uma obediência total. Total por quê? Porque ali está a integralidade da fé. O rito ele fala. O rito ele tem a capacidade de manifestar a fé. Então ele precisa ser estudado. Daí agora você pega essa crítica que fazem contra o estereótipo do liturgista. O ritualismo, você não pode ser ritualista, você não pode ficar focado só no rito. Qual é a solução para o ritualismo? Qual é a solução para esse foco no rito vazio, não tem significado? Qual a solução disso? A solução disso é estudar o rito. A solução disso é o estudo da liturgia. A solução disso é você pegar, historicamente, pegar o missal, ler o missal, perceber que existe uma introdução no missal, ler a introdução e entender o que está sendo feito. Ou seja, a solução para o ritualismo é o estudo completo do rito. Mas o que a gente vê hoje na prática da igreja? Quem mais fala em ritualismo, quem mais critica o ritualismo, é aquele que menos estuda o rito. É aquele que menos estuda a liturgia. Se criticando o ritualismo, o que eles fazem? Eles jogam fora o rito, como se o rito fosse desprezível. Bom, se você não estuda o rito, se você não sabe o sentido espiritual do rito, bom, você realmente é um ritualista, vai ter que jogar tudo fora. Só que a tradição da igreja traz um espírito no rito, traz uma teologia. A solução para o ritualismo é o estudo da liturgia. Isso acaba sendo um ponto cego, é algo óbvio, né? Um ponto cego que ninguém comenta. Por quê? Porque o nosso discurso pastoralista ele é estereotipado. Ele parte da quebra da harmonia entre missão e liturgia. Uma coisa é o ser missionário, outra coisa é o liturgista fechado na sua igreja. É um discurso viciado. Tem o seu apelo emocional, hoje você começa a falar de missão, todo mundo gosta e tal, mas tem o ponto cego. O ponto cego é o quê? É o óbvio, é que a tua liturgia tem que estar ordenada à missão, e a tua missão tem que estar ordenada à liturgia. Entende? Bom, por fim, a relação entre Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Vou colocar aqui só para... Eu tenho toque com essas coisas. Bom, a Sagrada Tradição não é inferior à Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição não é um elemento cultural que foi criado com o tempo e é meio que um enfeite dentro da igreja. A Sagrada Tradição ela possui uma dignidade igual à da Sagrada Escritura. E para isso eu vou ler um trecho aqui da Dei Verbum, né? Que é a Constituição Dogmática do Vaticano II, que é bem... Ela condensa muito bem essa ideia, né? É o número 9 da Dei Verbum. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem com que
como que uma só coisa e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita, por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, de onde resulta, assim, que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura, olha que curioso, de onde resulta, assim, que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Igual espírito de piedade e reverência. Número 10. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiado à Igreja. Não tem como expressar de forma mais harmônica, né? Isso. Um único depósito. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, um único depósito. Depósito no filho, né? Bom, onde eu quero chegar? Né? Bem simples, né? Tradicionalismo. Esse estereótipo negativo aqui vai ser o estereótipo do tradicionalista. Por quê? Porque se você quer fazer uma interpretação libertária da Sagrada Escritura, você precisa romper a tradição com a Sagrada Tradição. Historicamente, desde as comunidades eclesiais de base, quando você pega desde lá de 75, com a Comissão de Estudos Bíblicos, do Estudo Popular, toda essa ótica libertária dentro da Sagrada Escritura. Bom, se você vai querer interpretar a Sagrada Escritura a partir de Marcos, você não pode fazer isso dentro da tradição da Igreja. Então você precisa criar um estereótipo negativo, o tradicionalista, para que você possa atribuir ao tradicionalista, como uma espécie de espantalho mesmo, né? Uma demonização, algo negativo, para que você possa libertar a Sagrada Escritura para você interpretar da forma que você quiser. Que nem eu falei no vídeo passado, né? Aquela ideia, você quer quebrar a unidade a distinção do sacerdócio ministerial com o sacerdócio batismal, né? Isso quer dizer que são a mesma coisa. Você pega a Sagrada Escritura, vai lá e diz que Jesus era leigo. Jesus não pertencia à tribo de Levi, Jesus não tinha um lugar dentro da estrutura burocrática da religião da época, então Jesus era leigo. Veja, você pega um elemento dentro da Sagrada Escritura, você tira de dentro da interpretação da Igreja, e tirando de dentro, você pode interpretar da forma como que você quiser. Você pode dizer que o sacerdócio ministerial é uma criação romana posterior que ecoa a organização política da época, que ecoa a organização política de Roma. Entende? Para você fazer uma interpretação revolucionária da Sagrada Escritura, você precisa afastar a Escritura da Sagrada Tradição. E isso é feito de forma sistemática. Por quê? Porque a teologia da libertação ela usa o elemento da Sagrada Escritura como justificação. Elementos específicos da Sagrada Escritura como justificação para alguns elementos. Bom, isso ainda não é o mais interessante. Por quê? Porque daí você cria esse estereótipo do tradicionalista. Os elementos da nossa tradição, da Sagrada Tradição, eles param de ser estudados. Eles começam a ser abandonados, porque afinal é tradicionalismo. Se é tradicionalismo, então não vale a pena você dedicar um tempo. Isso é nível institucional, né? Universitário e tal. Isso acontece nos 3 pontos, né? Veja, na revelação. Dogma, essas coisas passam a ser consideradas algo ultrapassado. Na liturgia. A liturgia passa a ser vista só como uma liturgia romana ultrapassada. Na Sagrada Tradição. Tudo que é da tradição da Igreja passa a ser considerado tradicionalismo.
Quando você defende esse tradicionalismo, a partir desse recuo do estereótipo à realidade da Sagrada Tradição, você cria uma ruptura, e essa ruptura tem um efeito colateral dentro do ambiente da igreja. E, portanto, vai ter um efeito colateral dentro do quê? Dentro do discurso pastoralista. Há hoje uma narrativa que enfoca a Sagrada Escritura como se fosse o samba de uma nota só. Como se não houvesse a vinculação entre Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. E qual vai ser o efeito disso? O efeito disso é óbvio, é o mesmo efeito dos outros, é o fracasso pastoral. Por quê? Porque você não pode afastar a Sagrada Escritura da Sagrada Tradição. Veja, tem algo muito curioso. Não é propriamente do nosso ambiente, né? Mas reflete um pouco também uma mesma lógica, né? Ano passado, se não me engano, um ano retrasado, o Bento XVI publicou aquele texto tentando explicar as raízes, né, dos abusos sexuais na igreja e tal. Acho que foi ano passado, né? E era um texto para tentar entender como que a questão tinha chegado a esse ponto. E ele começa no segundo ponto do texto dele, né? Ele começa falando de uma raiz teológica da crise moral na igreja. E o primeiro ponto que ele enfatiza ali é um padre de Frankfurt, um padre chamado Bruno Schiller, acho que é assim que se pronuncia, que tinha o objetivo de fundamentar toda a moral católica a partir da Sagrada Escritura. Veja que curioso, né? Qual que é o problema, né, de você querer fundar toda a moral católica a partir da Sagrada Escritura, né? Esse padre, ele vai, ainda como estudioso, né, ele é apoiado por vários grupos, é um daqueles movimentos que precedem o Vaticano II, né? Ele é apoiado por esses grupos e isso se populariza, ele vai desenvolver um estudo a respeito disso. E quando ele tenta fundamentar a teologia moral da igreja a partir da Sagrada Escritura, ele vê que ele não consegue, óbvio, né? Ele não consegue criar leis universais. Porque o texto da Sagrada Escritura é um texto concreto. Eles abandonam nessa narrativa a teologia da lei natural. Eles acham isso ultrapassado e eles superam a lei natural como um elemento tradicional a partir de uma narrativa que pretende criar uma moral propriamente só fundamentada na Sagrada Escritura. A consequência disso é que eles vão adotar uma moral pragmatista para conseguir fundamentar isso, e uma moral pragmatista que nega, veja que incrível, né? Que nega a universalização do bem, do certo e do errado. Esse é o contexto da Veritatis Splendor, de João Paulo II, em 93. Ele vem e ele traz a Veritatis Splendor para colocar um fim nesse tipo de discussão. Foi uma tentativa teológica que se desenvolveu ali antes do Vaticano II, que deu muito errado, tanto que Bento XVI afirma que esse tipo de iniciativa foi o que deixou a igreja meio na mão para responder ao problema da crise. Você tinha uma teologia moral que beirava o relativismo, e a Veritatis Splendor ela vem para colocar um fim nessa discussão, na medida em que ela é como se fosse a carta encíclica base para a teologia moral mais recente, né? Defendendo a lei natural. Houve uma experiência de tentar abandonar a lei natural enquanto princípio teológico, deu muito errado, e agora João Paulo II vem e coloca uma pedra em cima disso e diz, não, a lei natural é uma doutrina tradicional da igreja que vai permanecer. Veja, não é do nosso contexto, mas mostra um pouco o problema de você tentar montar uma teologia, tentar montar um tipo de narrativa que se baseie exclusivamente na Sagrada Escritura. Parece, num primeiro momento, algo positivo. Mas se você tira a Sagrada Escritura da Sagrada Tradição, dessa vinculação com a Sagrada Tradição, você perde um princípio hermenêutico para a interpretação da própria Escritura. Você passa a ter uma forma manca de interpretar a Escritura.
E nesse sentido, as consequências disso são trágicas. Bento XVI afirma isso como uma das origens da crise moral dentro da igreja dos abusos, né, sexuais. É interessante, é bom ler inteiro. É um primeiro trecho lá. Todo mundo acho que já leu esse texto, mas essa primeira parte depois eu li umas 3 vezes, depois que fui perceber, né? É curioso, né? Um padre em Frankfurt começa a desenvolver um tipo de mentalidade dessa forma, né? Bom, daí a gente vê o espírito da teologia alemã, né? Não como um todo, né? Porque Bento XVI é alemão, mas a gente tem uma certa tendência nesse sentido, né? Agora você vê, vai o seminarista lá para a Alemanha, se forma ouvindo isso e depois volta para o Brasil. O que vai dar? Vai dar a repetição desse tipo de discurso estereotipado que não consegue conceber o óbvio, a harmonia entre escritura e tradição. Bom, essa é a estrutura geral. Eu acho que tem mais antinomias, entende? Uma que a gente vai abordar no próximo encontro, né, é propriamente a que vai afetar a confissão. Porque hoje, daí, essa é a segunda causa, né? Qual o lugar que a confissão ela ocupa dentro do nosso discurso pastoral enquanto igreja? Nenhum. Você não vê, eu comecei no primeiro vídeo falando isso, qual foi a última vez que você ouviu em uma homilia a importância da confissão? Eu não lembro, eu não sei se eu ouvi. E é um sacramento. Pela confissão, entende? O padre salva a pessoa. E é um tema completamente negligenciado no nosso discurso pastoral. Bom, por que é negligenciado no discurso pastoral? Porque a gente está preso a esse tipo de estereótipo. O estereótipo do tradicionalismo, um estereótipo de um liturgista, um estereótipo do dogmatista, que é um estereótipo, portanto tem um apelo emocional, todo mundo se junta para jogar pedra no tradicionalista, mas possui o ponto cego. Qual que é o ponto cego básico? O ponto cego é simples. Não existe enculturação sem a consciência da revelação. Não existe missão sem uma consciência clara da dignidade da liturgia. E não existe uma interpretação autêntica da Sagrada Escritura sem uma base sólida na Sagrada Tradição. Daí, o óbvio, se você não ilumina a situação a partir de um discurso intelectual decente que consiga mostrar onde estão os pontos, e a partir disso você orienta a tua prática, qual que vai ser o resultado disso? Vai ser um discurso que fala de enculturação e mata a fé. Vai ser um discurso que fala da missão, 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 missão e mata a própria missão. Por quê? Porque sem a liturgia não tem fonte, não tem energia para a missão se desenvolver e não tem um sentido final para a missão. E é um discurso que vai falar de palavra, 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 Sagrada Escritura, mas vai matar a própria Sagrada Escritura, porque não há o critério hermenêutico da Sagrada Tradição. Em última análise, isso mata a fé. Mata a fé. E daí aquela imagem de Chesterton, né? Você tem esses discursos pastoralistas que ficam falando missão, 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 missão. Isso cria um efeito hipnótico. Você acha bonito, porque é próprio de um estereótipo ser meio bonito, só que não ilumina, não dá luz. E se a gente fica nesse discurso hipnótico, palavra, 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 missão, 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 enculturação, 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 você não resolve o problema prático na igreja. E quem sofre com isso depois é quem? É o povo de Deus, que fica sem a base para conseguir viver a sua fé. Ok?